Podeis assentar. Adoro o Senhor mais um pouquinho, querido. E quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. Adoro, querido. Com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu. Reis, capítulo 5. Abre a tua Bíblia, querido. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas eu só sei que você vai sair daqui da mesma forma, se você quiser. Desde que a gente botou o pé nesse lugar, a atmosfera de transformação, de milagre, de conquista, de vitória está nesse lugar, porque o Senhor está aqui. Segundo a Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre um lugar afetado e me curaria da lepra. Versículo 12. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Versículo 13. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais, quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme
a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Versículo 16. O profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Versículo 18. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai se ajoelhar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. 19 para finalizar. E Eliseu disse: vá em paz. Quando Naamã já estava a uma certa distância, versículo 20, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu Senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Tão certo como ele vive, o Senhor correria atrás dele para ganhar alguma coisa. Até aí. Feche teus olhos, querido. Pai, nós queremos te render graças, Deus, por tudo que já aconteceu aqui. Se o culto acabasse agora, nós iríamos para casa, cheio da tua presença, porque onde o Senhor está, há mudança de ambiente, há mudança, há transformação em nossas vidas. Mas nessa noite, Deus, como um vaso em tuas mãos, fala com tua igreja assim como o Senhor falou e bradou tremendamente em meu coração. Transformação em nossa vida, em nossa mente, e possamos sair daqui renovados, cheios da tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Quantos conhecem essa história? Acredito que praticamente todo mundo conhece essa história. Domingo passado, quando estávamos aqui, Robinho cantou esse louvor, e eu ali sentado, e Deus falou: o que eu quero que você fale vai ser sobre Naamã. E eu passei a semana toda me martelando: Senhor, eu já estudei essa história, eu já vi várias vezes. Deus disse: eu tenho algo novo a te ofertar. Quando a gente olha para a história de Naamã, a gente vê Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Nos últimos dias, Israel tem vivido tempos de guerra, e a gente olha para a Bíblia e vê que as guerras contra o povo de Deus, eles não são de guerras de hoje. Desde o princípio, o povo de Deus, ele sempre foi perseguido. Pastor Leandro começou aqui na metade do curso e falou: a igreja tentaram assaltar a igreja, tentaram furtar algo da igreja. E a gente vê que tudo que acontece na vida do cristão, muitas vezes, é perseguições, é problemas, é situações difíceis. Mas a gente para e olha, e quando a gente analisa tudo o que está acontecendo na nossa vida, de uma coisa nós temos certeza: nós estamos na direção certa. Porque o inferno, ele não se levanta contra aqueles que já o servem, mas o inferno, ele se levanta para tentar parar. Diga para a pessoa, a que está ao teu lado: tentar, porque ele não vai conseguir. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Ele era um homem que era vitorioso, ele era um homem respeitado, ele era um homem honrado diante do rei e diante daquele povo, daquela sociedade. Porém, ele carregava com ele uma marca de vergonha. Naamã era leproso. E a lepra aqui, ela é mais do que uma doença física. Ela simbolizava impureza, ela simbolizava isolamento, ela simbolizava vergonha para alguém. E no meio da casa de Naamã, havia ali uma jovem israelita. No texto aqui, na versão que a gente leu, fala sobre uma menina. E quando a Bíblia está relatando que era uma menina, dá a entender que era alguém, alguma
mulher do sexo feminino ali no finalzinho da sua infância ou início da sua adolescência. Era alguém improvável para ser usada por Deus. Ei, adolescentes, agora a palavra é para você. O Senhor quer te usar. Onde quer que vocês estiverem, Deus, Ele quer usar vocês para levar a palavra para outras pessoas. Aquela menina estava na casa de Naamã, não por acaso, porque ela tinha sido levada cativa justamente de uma guerra que a Síria havia atacado Israel. E aquela menina foi trabalhar justamente como serva da esposa de Naamã. E aquela menina fala lá no versículo 3: tomara que o meu Senhor, ele estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, porque ele restauraria a sua lepra. Quando a gente para e olha para as coisas de Deus, Deus ele pega as coisas mais improváveis para agir, para trazer restauração, para trazer transformação para aquele que precisa. Talvez possa ser eu nessa noite o mais improvável para dizer a você: ei, você precisa se permitir ser transformado para viver o melhor de Deus. Deus ele usa coisas simples, situações mais improváveis, até mesmo pessoas. A gente olha para a Bíblia e vê Deus usando um animal, mas Ele faz como Ele quer. Ele libera aquilo que Ele quer. Nessa noite, querido, assim como eu disse no início, você só sai daqui da mesma forma se você quiser, porque os céus estão abertos nessa direção. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, se você ainda não parou para tentar e ouvir a voz dEle, não perde por nada, porque o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas é algo grandioso. E nessa noite eu queria trazer 3 verdades espirituais que o Senhor falou comigo nessa passagem sobre a vida de Naamã. E o primeiro ponto, ele fala justamente sobre o poder humano, ele tem limites, mas o poder de Deus, ele é ilimitado. Naamã, ele era comandante do exército sírio. Aí no versículo 1, ele vai dizer que ele era um grande homem, mas no final do versículo ele fala: porém ele era leproso. Naamã, ele era reflexo aqui nessa situação do sucesso do homem, sim ou não? Ele tinha poder, ele tinha respeito, ele tinha honra, coisa que as pessoas se matam para conseguir isso todos os dias. A gente vê situações de pessoas passando por cima de outras, tentando fazer algo para conquistar poder, tentando fazer algo para conquistar respeito, tentando fazer algo para conquistar honra. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: nem tudo aquilo que é externo, nem tudo aquilo que você vê como capa é sinônimo de sucesso. Mas aquilo que está dentro, aquilo que o Senhor colocou dentro de mim e de você, sim, isso é sucesso na vida de um homem. Porque o que Deus tem para fazer em nossas vidas, Ele começa de dentro para fora. O que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, querido, é transformação de dentro para fora. Mas pastor, uma palavra tão dura, eu conversando com Lidiane nessa tarde, e ela dizia assim: mas amor, evangelho ele tem que transformar. Evangelho ele tem que tirar de nós, arrancar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, para justamente nos colocar na direção certa. Nós estamos vivendo como igreja, está muito próximo do fim, daqui a pouco Jesus volta. E o que é que nós temos feito da nossa vida? O que é que nós temos feito de tudo aquilo que o Senhor nos confiou e nos entregou, querido? Deixa eu dizer algo a você. A lepra de Naamã nos ensina que dinheiro, influência, poder não resolve todos os problemas. Eu não estou aqui dizendo que você não deve trabalhar para sustentar sua casa, não. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você tem que viver o Mateus 6,33 que fala: portanto, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê, querido?
dinheiro não resolve todos os problemas, influência não resolve todos os problemas, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso passa. Dinheiro pode acabar daqui a pouco. A influência pode acabar daqui a pouco, porque são coisas mundanas. Nada do que o homem possui, nada do que o homem conquista é capaz de modificar a vida dele por completo. Quantas pessoas que você conhece que tem tudo, tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem uma conta cheia de dinheiro, mas vive uma tristeza tremenda, não consegue progredir na sua vida espiritual, na sua vida emocional, vivem amargurados, porque só existe algo, alguém, é a pessoa de Jesus, que habita dentro de nós, que nos transforma e justamente nos preenche e nos dá uma vida diferenciada. Mas dizer a você, o homem, ele pode até ser limitado, mas eu e você serve a um Deus que não tem limites. É aquele que com o poder da sua voz criou todas as coisas. E quando a gente para e olha, quando eu consigo enxergar a beleza que tem lá no livro de Gênesis, Deus simplesmente com uma palavra disse: haja, e aconteceu. Que Deus é esse que você serve, querido? Que Deus é esse que nós servimos, que com o poder de uma palavra Ele consegue criar todas as coisas. Imagina aquilo que está acontecendo na tua vida, imagina o que você tem vivido nos últimos dias. Mas Deus, Ele quer que você entenda e saia daqui hoje, nessa noite, sendo transformado, não pelo Gabriel, pastor Gabriel, não por nenhum pastor aqui, mas pela palavra de Deus. É a comunhão com o Senhor que transforma nossas vidas. É justamente estar pronto e disposto a ouvir a voz de Deus. É isso que muda a nossa vida. Sexta-feira nós estávamos aqui, culto dos homens, homens de verdade. Quem estava aqui na sexta-feira? Levanta a mão, querido. Quem veio ao culto dos homens de verdade, viu que Deus, Ele transforma. Viu que Deus, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Sexta-feira estávamos aqui, tinha um grupo de homens, tinha uma casa de recuperação, e nós estávamos louvando, e foi dada a oportunidade para eles chegar aqui em cima. Eles ficaram aqui em forma, subiram em fila, ficaram aqui em cima, e adoraram ao Senhor com tanta força, que esse lugar não ficou da mesma forma. Porque Deus, Ele transforma aqueles que para a sociedade eram caso perdido, para Deus são adoradores. Aquele que tentou roubar a igreja, eu creio, pastor Leandro, que vai passar por aquela porta ali, dizendo: eu quero aceitar Jesus. Porque nós somos aqui justamente para incomodar o inferno, querido. Não podemos viver um evangelho fácil, um evangelho de mimimi, um evangelho que enche o nosso ego. O que Deus quer é transformar nossas vidas, para transformarmos a vida de outras pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e ver mudança e dizer: eu quero servir o Deus da tua vida. É passar naquele lugar ali enquanto há ponto de prostituição e dizer: Deus vai mudar. Não tem coragem de evangelizar, profetiza. Passa lá e diz: ei, aqui Deus vai transformar a vida dessas pessoas. Eu vejo aquelas pessoas entrando por essa porta, começa a profetizar, querido. Abre a tua boca para fazer algo de bom. A Bíblia fala que na língua está o poder da vida e da morte. E aquele que usar dela vai comer o seu fruto. O que é que você tem declarado nos teus dias, querido? Ah, hoje é segunda-feira, tenho que trabalhar de novo. Não! Glória a Deus que é segunda-feira, glória a Deus que eu vou trabalhar. O Senhor, as misericórdias dele se renovaram sobre a minha vida, mais uma vez. Glória a Deus porque eu tenho um trabalho. Glória a Deus porque eu vou de ônibus, de bicicleta, de carro, não sei. Glória a Deus, querido, você está vivo. Aprende a declarar aquilo que Deus quer sobre a tua vida. Aqueles homens estavam aqui adorando. Esse ambiente ficou cheio da glória de Deus.
E é o que o Senhor Ele deseja todos os dias, não só aqui, mas aqui, lá fora, no ônibus onde você estiver, no teu trabalho, na tua casa, no teu quarto, no banheiro, onde você estiver, declare o amor de Deus. Há muitas pessoas que estão como Naamã, aparentemente fortes, mas com algo escondido em sua vida, feridas emocionais, traumas, mágoas, vícios, orgulho, ego elevado. Essas coisas não podem ter espaço em nossa vida. Deus, Ele não quer 99% de nós, Ele quer 100%. E isso precisa ser arrancado, retirado. Mas como é que acontece isso, pastor? É estar disponível todos os dias para deixar que Deus transforme a sua vida. É você parar e dizer: Senhor, eu não tenho mais força, já tentei de tudo, eu também tentei. Mas você declarar diante do Senhor: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu caráter. Já não há mais espaços para estar disputando com o Senhor. Eu quero te servir na plenitude da tua essência, Deus. Eu quero estar em tua casa justamente para poder dar o meu melhor. Querido, não entra por aquelas portas de qualquer maneira. Entra nesse lugar já declarando: hoje é o melhor culto da minha vida. Nessa noite haverá transformação de vida, pessoas serão libertas. E o resto, entrega nas mãos de Deus e deixa que Ele faz. Ele é especialista das causas impossíveis. Para Deus não existe limites. Para Deus não há impossíveis. Para Deus tudo é possível. A lepra aqui está simbolizando o pecado. E o pecado, ele é algo que corrói, que nos afasta de Deus e nos afasta do próximo. Naamã, ele precisava mais do que uma limpeza exterior. Naamã estava precisando ser transformado por dentro. Não aquela capa de armadura que ele poderia utilizar. Não era aquilo que Deus queria transformar. Vou te curar para que você tire a sua capa, a sua armadura e comece a andar no meio da sociedade sem problemas. Deus não quer isso, não. Deus não está preocupado com o exterior. Deus não está preocupado com coisas fúteis, mas Deus está preocupado com isso aqui, com o coração. Um coração disponível, uma vida realmente entregue. E Naamã, ele precisava, mais do que ser curado por fora, ele tinha que ser curado por dentro. Mas aí você pode estar pensando: ah, pastor, mas eu já fui transformado. Será? Nós precisamos ser transformados todos os dias. Todos os dias eu tenho algo para ser transformado por Deus. Todos os dias, e quando eu acordo, eu preciso me arrepender de tudo aquilo de errado que acontece na nossa vida, porque isso aqui é carne, querido. Não existe super homem, não existe super mulher, não existe super pastor, super líder, não existe. Mas existe um super Deus. Mas existe um super Jesus. Existe um super Espírito Santo. E é reconhecendo as nossas fraquezas, é reconhecendo que nós somos falhos, que nós damos a oportunidade para que Deus, Ele trabalhe em nossas vidas. A transformação, quem faz é Deus. E é justamente essa transformação que o Senhor tem para mim e para você essa noite. A segunda verdade espiritual, ela fala que o caminho que leva à transformação é a obediência e não o orgulho. Deus, Ele espera, querido, de mim e você, obediência. A gente fazia uma brincadeirinha com os adolescentes, que botava algumas letras, botava U, D, V, E, obedecer.
Nosso dever como cristão é obedecer aquilo que Deus quer para a nossa vida. No versículo 10 do capítulo 5, Naamã ele recebeu uma ordem que dizia: vai e te lava lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. E o que é interessante é que Naamã, quando foi até aquela cidade procurar um homem de Deus, ele esperava um espetáculo, ele esperava algo extraordinário que acontecesse na vida dele naquele momento. Ele esperava que o homem de Deus saísse de sua casa, pegasse, se empoderasse, botasse a mão sobre a sua vida e tudo fosse transformado. Ele ficou de biquinho, porque o que Deus fez, Ele fez com simplicidade através da vida de Eliseu. Sabe o que me chama a atenção aqui, querido? É que Eliseu, por ser um homem de Deus de verdade, por ser um homem usado por Deus, ele poderia pensar assim: eita, o comandante do exército da Síria veio até aqui, e ele quer falar comigo, eu vou lá falar com ele. Eu vou mostrar o poder que Deus habita na minha vida, e vou curá-lo. Mas um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, ele reconhece que ele não é nada, que o poder que habita dentro de nós não pertence a nós, mas sim ao Senhor. Ele sim que é todo poderoso, Ele sim que pode fazer todas as coisas. Eu e você, nós não podemos fazer nada. Eu sem Deus, você sem Deus, continuamos sendo só pó. Mas com Deus, nós somos mais do que vencedores. Com Deus, nós temos autoridade para fazer coisas maiores do que Ele realizou, disse Jesus. Naamã, ele ficou simplesmente ali, chateado, porque aquilo que veio como ordem para ele, foi simplesmente: vai te lavar no rio. Naamã não queria mergulhar no Rio Jordão, sabe por quê? Porque o Rio Jordão, até hoje, ele é barrento, ele é desprezado. Até hoje, o Rio Jordão, se você procurar, pesquisar na internet, você vai ver que a cor da água dele é uma água de cor turva. E Naamã, com seu orgulho, com sua hipocrisia: onde eu moro, tinha algo mais limpo do que todo Israel. Por que tu não fosse curado lá? Ah, mas ali as pessoas falam em línguas, é um reteté, é um pula-pula. É, querido, Deus ele não está apenas em barulho. Mas assim como Eliseu disse: Senhor, te procurei em tantos cantos no vento, mas o Senhor estava no silêncio. Porque Deus ele age de maneira simples ou de maneira extraordinária, mas o poder é dele. Imagina só, se nas coisas mais simples que Deus ele nos propõe a fazer, muitas vezes nós travamos. Nós chegamos diante de Deus e dizemos: quero não, Senhor, vou não, vou obedecer não. Às vezes Deus fala: vá ali, dê um abraço no seu irmão, vá ali, fale com seu vizinho, vá ali. E a gente diz: isso não, Senhor, olha, se o Senhor mandar fazer isso aqui eu vou, mas o Senhor já está mandando eu abraçar o meu irmão, aí já é demais. Acontece isso, Emerson, sim ou não? Se nas coisas mais simples que Deus nos propõe a fazer, para que haja transformação em nossa vida, nós queremos limitar a Deus. Imagina se Deus pedir algo para o Afeganistão e vai orar lá para aquele povo lá, o que é que você vai fazer? Às vezes Deus fala, querido, na simplicidade, porque o milagre de Deus ele faz quando Ele quiser. Mas o milagre de Deus ele pode vir instantaneamente, ou ele pode vir por processo. Só que nós temos que aprender na nossa vida que temos que obedecer sem questionar. Nós somos pais, quem é pai aqui sabe. Muitas vezes nós damos uma ordem ao filho e nós queremos que o filho faça o quê? Simplesmente obedeça. Levi, faça isso. Mas, olha, vai. Vou falar 2 vezes não.
Aí quando é Deus que fala na nossa vida, a gente fala: Senhor, me confirma. Usa um irmão para falar comigo no meio da rua. Ele vai ter que dar 3 rodadas, 2 pulos, vai falar em línguas e ele vai dizer: eis que te digo. E o que Deus está dizendo é: simplesmente obedece. Simplesmente faz o que eu te mando. Porque você enxerga o agora, eu enxergo o teu futuro. Deus, Ele tem algo extraordinário. Quando Ele tem algo em nossas vidas para tratar, Ele pode até revelar o começo e o fim, mas o processo Ele não revela, porque nós precisamos passar por Ele, mas passar obedecendo. A transformação de Naamã, ele não estava ali em ação grandiosa, no trabalho de Eliseu, mas ela estava no simples ato de obediência. Muitos têm rejeitado o que é simples: oração. O Senhor fala: orai sem cessar. A Bíblia fala que nós devemos perdoar. Senhor, nos perdoa assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Senhor, o Senhor mandou eu servir, mas eu quero ser servido. Nós precisamos jejuar, mas não queremos. Coisas simples, querido, que precisa ser restaurado. Coisas simples que precisam ser colocadas de volta na nossa vida, para que nós possamos avançar. Não temos mais tempo para viver de brincar e ser crente. Nós precisamos ir em direção àquilo que Deus quer, marchando e obedecendo. Quando a gente olha para o lado espiritual disso tudo, a gente vê que o orgulho ali estava impedindo Naamã de viver o milagre de Deus, estava impedindo de ter uma vida transformada. Quase que Naamã voltou para casa da mesma maneira. Aí eu vou perguntar a você: como é que você vai voltar para casa hoje? Da mesma maneira ou transformado? Como é que você vai dar continuidade na tua vida? Da mesma maneira? Frio espiritualmente, morno espiritualmente? Você quer que o Senhor acenda uma chama em sua vida, que esse fogo nunca se apague. Sobre isso, Naamã quase voltou por causa do orgulho, do ego. A cura de Naamã só veio quando ele se humilhou e desceu. Mais uma vez Deus usou para Naamã, veja a misericórdia de Deus. Quando Naamã estava indo embora, aí Deus usa novamente os servos deles. Meu pai, será que se o profeta tivesse pedido algo extraordinário, o senhor não faria? Mas ele só pediu para que o senhor mergulhasse no rio. Pode ser sujo, mas vai lá, tenta. Obedece. Não quer não, vai de biquinho mesmo. Está com raivinha, mas vai com raivinha mesmo. Mas faz, porque Deus se encarrega do resto. E a terceira e última verdade que tem nesse texto é que a transformação de Deus, ela é completa. Diga amém. Deus, Ele não te chamou para te transformar uma parte. Deus não te chamou para simplesmente limpar uma parte da sua vida. Deus te chamou para transformar a sua vida completamente. É viver a plenitude dos céus na sua vida aqui nessa terra. É preciso ser transformado por dentro e por fora. No versículo 14 fala: e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou limpo. Versículo 15 vai falar: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Veja, Deus fez aquilo que Naamã precisava, sim ou não? Deus transformou a vida dele por fora, sim ou não? Bora, igreja, ajuda. Sim?
Mas Deus também fez aquilo que Ele não podia fazer, que era salvar a sua vida, transformar a sua vida. Se você olhar para o lado aí, você vai ver vários Naamãs. Eu sou um Naamã, eu não poderia salvar minha vida, eu não valia nada, mas o Senhor disse: eu te quero. Mesmo naquele tempo passado, com timidez, as pessoas olhavam para mim: que cor é teu olho? Acabou. Eu já não olhava nem mais para a pessoa, nem falava, ficava assim, ó. Sei não. Aí Deus pega aquele menino buchudo, de olho verde, tímido, e diz: eu vou te transformar em um pastor. E eu já pensei na minha vida ser pastor. No dia da consagração pastoral, estávamos ajoelhados, eu e minha esposa, e ela orava dizendo: Senhor, não deixa que Ele nos consagre. E Deus, por sua misericórdia, olhou e disse: não é pelo que tu queres, é pelo que eu quero. Você acha que é fácil, querido? Servir ao Senhor todos os dias. Nós vivemos guerras todos os dias, passamos por guerra todos os dias, temos problemas todos os dias, mas sabemos a quem nós servimos e sabemos o tamanho do nosso Deus. Sabemos que nós não estamos sós, que nós precisamos servi-lo verdadeiramente. Quando Naamã obedeceu, Naamã ele foi curado. Algo maior aconteceu na vida dele, ele foi convertido, ele reconheceu o Deus de Israel e rejeitou todos os ídolos que havia na Síria, querido. Isso é graça, isso é favor imerecido. Naamã não merecia de nada daquilo. Naamã já havia atacado o povo de Deus, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus não olha o nosso passado. Deus, Ele quer o nosso presente. Ele quer você como está. O passado Ele apaga, Ele joga no mar do esquecimento e escreve uma nova história sobre nossas vidas. E o que é que você está esperando para ter uma nova história? Você quer que o céu se abra, um anjo desça tocando trombeta e dizer: agora. A Bíblia fala que quando isso acontecer não haverá mais tempo, o Senhor já vai ter voltado. Mas eu estou aqui nessa noite como improvável para te dizer: o Senhor quer transformar a sua vida por completo. Ah, pastor, mas eu sou crente. Mas mesmo crente, Deus quer transformar a sua vida por completo. Eu sou o primeiro a querer ser transformado todos os dias. Pastor, o senhor peca? Peca, sim. Mas sabe o que é mais bonito nisso? É que automaticamente o Espírito Santo diz assim: olha, tu fizesse errado. Aquele sentimento de amor, porque um pai ele só corrige o filho que ama, vem quebrado no coração e diz: fizesse errado. E o Senhor, me perdoa, eu tenho que consertar o erro. Dias atrás, estava atendendo uma cliente, e ela ligou procurando sobre seguros. Só que ela ligou para ter a convicção daquilo que ela estava agindo, que ela serviria, aquilo que ela estaria comprando com uma outra pessoa, se seria realmente aquilo que aquela outra pessoa estava vendendo para ela. E no meio da conversa eu identifiquei: não, ela não quer que eu a atenda, ela quer que eu dê segurança naquilo que ela está comprando. E eu expliquei para ela detalhadamente. Ao desligar o telefone, eu estava voltando para casa, eu peguei o celular e mandei um áudio para o meu pai, dizendo assim: olha, essa mulher aí, ela não quer comprar um plano, ela simplesmente quer ter a segurança daquilo que ela está comprando, ela já está fazendo com a outra pessoa. E mandei um áudio para ele, e dizendo assim: isso está acontecendo várias vezes, porque existem profissionais em nossa área que não passam a segurança para o cliente, manda nos procurar para saber aquilo que ele estava vendendo. Mandei para o meu pai esse áudio e vim dirigindo para casa. Eu chego em casa, pego o telefone. Quando eu olho o telefone, adivinha para quem eu tinha mandado o áudio? O áudio que eu mandei foi para a mulher. E eu disse para Lidiane: amor,
fiz besteira. Eu ia mandar um áudio para meu pai e mandei para a cliente, e agora? E quando eu olho o celular, sobe aquela mensagenzinha, plum, um áudio da mulher. Eu disse, pronto, agora eu vou ouvir. Agora ela vai falar várias coisas comigo. Parei um pouco, fiquei pensando, envergonhado. Aí eu pego e disse, eu vou escutar o áudio dessa mulher. Escutei o áudio dela, ia mandar um áudio de volta para ela, mas eu disse, não. Se eu errei, eu tenho que consertar. Eu liguei para ela e disse assim, dona fulana, boa tarde. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Primeiramente eu quero pedir desculpas à senhora por um áudio que a senhora ouviu que não era para a senhora. Mas esse áudio que eu mandei é verdadeiro. Existem profissionais na minha área, isso, aquilo, outro. E expliquei para ela detalhadamente aquilo que ela estava precisando. Me comprometi dizendo assim, o outro corretor não lhe deu atenção, mas eu vou lhe dar. Mas mesmo assim, feche a sua venda com ele. O plano que a senhora precisa é esse, está certo, está. Aquela mulher no final da ligação diz assim, olha, seu Gabriel, eu não posso fechar a venda com você, porque eu já me apalavriei com outro vendedor. Mas a partir de hoje você arrumou mais um cliente, porque a verdade que o Senhor falou comigo, isso me conquistou. E a partir de hoje eu vou começar a divulgar o seu nome para outras pessoas. Eu disse, muito obrigado, fique tranquila, e desliguei. E naquele momento ali, eu senti uma paz tão grande no meu coração, porque sabendo que errando, o Senhor nos dá a graça de corrigirmos os nossos erros, de saber que aquilo que Ele tem para nossas vidas, nós precisamos ter atitude de crente, aqui dentro da igreja e lá fora também. As pessoas têm que olhar para a gente e nos ver transformados. E depois disso, eu tenho uma ligação e botando minha voz assim, diz assim, a pessoa que tinha indicado aquela mulher, estava ligando para ele dizendo assim, olha, fulana me ligou e disse que foi muito bem atendida para o seu filho. Eu quero dizer a você que vou mandar mais. E eu comecei a rir, eu disse, sabe de nada, inocente. Graças a Deus que a mulher me perdoou. Mas Deus, Ele faz isso conosco, querido. Quantas vezes nós desobedecemos a palavra? Quantas vezes nós não fazemos aquilo que Ele quer pela sua infinita misericórdia? Quando nós pedimos perdão por aquilo que Ele faz, por aquilo que nós fazemos, Ele para e diz, está certo, eu te perdoo, porque eu te amo. Naamã não merecia, Naamã não podia comprar, Naamã não podia entender, mas pela obediência ele foi transformado. Para concluir, Naamã ele teve que ouvir uma palavra, ele abriu mão de orgulho, ele obedeceu uma ordem que feriu o seu ego, ele desceu ao Jordão 7 vezes, 7, número de perfeição, da fé, ele creu em Deus, em um Deus que ele ainda nem conhecia, e assim ele foi curado. E Deus ele está te chamando nessa noite, não para mergulhar num rio físico, não para mergulhar num rio barrento, mas Ele está nos chamando a mergulhar na fonte de águas vivas, naquele que tudo pode, que tudo faz, naquele que morreu em uma cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, naquele que está sentado à destra de Deus, dizendo o tempo todo, Pai, eu paguei o preço por Ele. Ei, Pai, olha a minha mão aqui, foi por causa dele também. É esse Deus que você tem que servir, é esse Deus que você tem que proclamar lá fora, um Deus de amor, um Deus que tudo pode, que tudo faz, que transformou a minha vida e a sua. Sabe por quê? Porque o Senhor Ele nos chama a mergulhar em águas de obediência. Talvez, querido, nessa noite